Nossa República está de volta esta semana, conversando com Vanice Marques e Madalena Pedrini, organizadora e coautoras do livro Elas no Agro. Vanice e Madalena, eu queria continuar com a Madalena. No último bloco a gente estava ouvindo um pouco da sua experiência de escrever o livro, e obviamente que dessa experiência acaba surgindo outras vontades, né? Tenho certeza que o livro não vai se esgotar pela edição. Vamos mostrar um pouquinho o livro? Vamos mostrar a capa do livro? Isso, olha que bacana. A gente está longe, assim, e a gente está longe, eu estou em Chapada, elas estão hoje em Cuiabá, mas a Madalena já falou que fica em São José. Enfim, Madalena, essa coisa de escrever, você foi servidora pública federal, numa área advogada, enfim, numa área que exige também um preparo intelectual grande, uma condição de escrever bastante importante. E você falava das dificuldades que é escrever sobre si mesmo, quer dizer, essa coisa de se expor, administrar o ego, sei lá. Como é que é isso exatamente? Como é que foi esse processo para você? Foi como sentar e escrever um artigo? Porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade. Eu falo sempre, eu escrevo sempre na terceira pessoa, a vida inteira. Jornalista tem essa coisa de querer manter um certo distanciamento, né? Eu tenho um pouquinho de proximidade mais quando a gente está gravando entrevistas, etc. Como eu dou muito palpite, né? Sou chamado para dar palpite em política, economia, essas coisas, acaba que eu me permito, na TV, no rádio, fazer isso. Mas na hora que eu vou escrever, eu sempre me distancio. Para você foi assim? Não. Você conseguiu. Realmente eu senti bastante dificuldade de escrever na primeira pessoa. Até arrisquei escrever na terceira pessoa, mas aí eu achei que ficou muito impessoal e a história era minha, então eu precisava me incluir, né, na redação e na primeira pessoa. E sim, foi bastante emocionante, assim, porque quando você fala sobre a sua história, como a gente está conversando aqui, a emoção é lógico, a gente resgata muita coisa, mas quando você escreve, você começa a ler o que você escreveu, parece que você está de fora se vendo ali na escrita. E foi, assim, um percurso longo, porque eu escrevia, aí eu voltava e eu queria rever aquilo, eu falava, não, mas é isso aqui, eu acho que eu não deveria falar, ou eu enchia muito de detalhes que eu pensava, mas isso não vai interessar pro meu leitor, enfim, né? Muitas dúvidas aconteciam nesse percurso aí da escrita. Mas eu consegui, ao final, chegar à escrita que eu queria assim, condensar ali um pouco da da experiência que eu estava vivendo naquele momento, porque foi recente a minha decisão de deixar o serviço público, né, que eu tinha tido ali um esforço grande para estudar, para retomar os estudos que eu havia deixado na adolescência, fazer concurso público, era um sonho que eu tinha. E aí depois eu comecei a repensar tudo isso. Eu falei, não, mas acho que agora o objetivo é outro, eu preciso voltar pro início, né? Preciso voltar para as origens. E escrever sobre isso foi uma forma de me dar uma certa paz, assim, de que eu realmente estava fazendo o que eu deveria fazer. Colocar isso no papel me ajudou a acalmar meu coração e dizer, não, é isso mesmo, você está no caminho certo. Foi assim. E a gente nunca sabe, na verdade. Será que a gente está certo? Será que é por aqui? Né? A gente sempre tem essa dúvida. Vanice, e aí? E a sua experiência agora como escritora, como uma das coautoras do livro? Você também tem uma história ligada ao agro que movimentou essa coisa? Ou é por conta de algum outro projeto? Como que é isso? Então, Mauro, são duas situações. Uma que eu realmente queria materializar essa minha essência de vida, né, através da minha família, que sempre esteve dentro de propriedade rural.
E em 2020, foi antes da pandemia, assim, o normal, no tempo médio de trabalhar uma edição de um livro, são 6 meses. E a gente ficou 2 anos, foi de 2020 e a gente foi entregar agora em janeiro de 2022. Então, assim, pela dificuldade da pandemia, algumas coautoras que desistiram no processo por dificuldade de saúde, às vezes de relacionamento familiar. E aí eu vim trazendo e separando essas mulheres que se escolheram, né, para escrever no livro, e também a ligação que eu fiz muito e que eu falei, eu preciso contar, por quê? Porque eu sou consultora em turismo. E uma das áreas que tem me demandado muito é o agroturismo, que é o desenvolvimento, implantação de hotelaria, de fazenda, são de roteiros tecnológicos, né? A gente tem aí essas regiões nossas, no Médio Norte, na região sul do país, do estado. Nós estamos com alguns roteiros em outros estados, Goiás, que é o quê? É evidenciar qual que é a atividade que nós temos hoje e potencializar a receita local da propriedade rural através do turismo. Então, e isso eu falei, eu preciso valorizar essas pessoas que estão nos bastidores, essas pessoas que fazem a diferença, e a gente sabe que é a mulher que coloca toda essa sua sensibilidade. Então, não era só a gente fazer uma obra literária onde você trouxesse mulheres com visibilidade, ou com famosas, ou com poder empresarial, mas que trouxesse mulheres normais, que elas pudessem enriquecer esse livro com suas histórias, com seus aprendizados. Como é que a mulher se insere nesse processo de modernização das fazendas, na produção de commodities com alta tecnologia, com alta produtividade? Porque não é uma brincadeira de criança, não é uma coisa amadora, é uma coisa extremamente profissional. Quem acompanha um pouco do agro, quem assiste Globo Rural ou qualquer coisa assim, percebe que o agro não é mais aquele do sítio da minha avó Áurea, né? O agro hoje é algo extremamente profissional, computadorizado, com ligação com internet, com GPS, com satélite, etc., com Bolsa de Chicago, enfim. De que maneira essas mulheres que contam suas histórias no livro, elas se inserem nesse contexto de alta produtividade, de alta tecnologia? As duas podem falar, por favor, Vanice e Madalena, para a gente ter uma noção, a pessoa que está nos assistindo, ter uma noção do papel dessas mulheres num empreendimento dessa magnitude. De fato, a mulher está presente em todas as atividades do agro hoje, desde a condução, né, a operação de máquinas agrícolas, né, que, como você falou hoje, as máquinas são totalmente tecnológicas, né, e também proporcionam aí para o operador, seja homem ou mulher, o conforto que muitos carros de luxo não têm, né, que são máquinas totalmente gabinadas, com ar-condicionado, né, que são operadas assim com um simples toque da mão, que não tem nem volante, né, direção, com manche, com computador que você programa e você fica ali apenas cuidando da leitura que esse equipamento está fazendo, porque a máquina opera praticamente sozinha, né, como se fosse o piloto de avião, na verdade. E as mulheres estão, sim, nessa atividade de operar máquinas, né? Tem muitas fazendas que já empregam muitas mulheres, e também a mulher tem esse cuidado, né? Essa atenção que muitas vezes também proporciona, né? Se inserir abre um nesse espaço mercado. para ela, né? Exatamente. E não só isso, não só na operação de máquinas, né? Porque a operação de máquinas seria assim, a parte mais bruta do trabalho, vamos dizer, porque a produção de commodities se dá basicamente com máquinas, né? A gente não tem ninguém plantando soja e milho na enxada, né? E então, hoje tudo mecanizado, e cada ano que passa a tecnologia vai aumentando nesses equipamentos, né?
Então, as mulheres estão, sim, já operando máquinas e também na atividade administrativa, porque, como você falou, né, operando aí na Bolsa de Chicago, trazendo informações para decisão, né, de compra, de venda, também nas revendas de insumos, nós temos muitas mulheres aí trabalhando e conhecendo os produtos, né, informando tecnicamente o que são esses produtos, em igualdade com os homens, não tem nenhuma distinção aí nessas tarefas. Para poder estar no campo ou mesmo da cidade e participando dessas atividades, a internet hoje é fundamental, como foi no meu caso, né? Há 30 anos atrás, quando eu morava na fazenda, a gente não tinha internet, a gente não tinha nem televisão. A comunicação com a cidade era com rádio amador. E então, assim, para os filhos estudarem, a gente tinha que mudar para a cidade e ficava essa distância toda, estradas, né? Sempre ruins, né? Com essa dificuldade de locomoção. E hoje é uma maravilha morar na fazenda, porque hoje a gente tem tudo lá. A internet nos aproxima, eu faço cursos online, eu posso participar de eventos, né, com a internet e trabalhar, eu acesso contas bancárias, eu faço pagamentos, eu faço compras sem sair de lá, tudo pela internet. Então, realmente, a tecnologia ajudou a mulher a voltar para o campo, a se inserir na atividade, com certeza. É impressão minha, mas as mulheres têm uma condição, um preparo melhor. Você falou das operadoras de marketing, eu estava aqui imaginando, nós estamos falando de um equipamento que custa milhares de dólares, caríssimo, com alta tecnologia, que está lidando lá com coordenadas de GPS, com aplicação de insumos, plantando, colhendo, tudo ao mesmo tempo, enfim, e que exige, claro, uma atenção, uma dedicação, uma capacidade de foco e de percepção do que está acontecendo no entorno muito grande. E é uma característica própria das mulheres, essa coisa, o homem caça, vê longe e tal, mas a mulher tem a coisa do detalhe, né? Daquilo que está por trás, daquilo que não se percebe, né? A mulher geralmente percebe coisas que o homem, via de regra, nem toma conhecimento, né? Isso tudo, quer dizer, tanto na administração, como nos negócios, como, por exemplo, na compra e venda das commodities, essa discussão que você coloca aí, Madalena, da participação da mulher acompanhando a Bolsa de Chicago, melhor momento para vender, o que faz, tomada de decisão. Isso tudo, você acredita que isso tem contribuído bastante para esse agro moderno que Mato Grosso faz, esse agro de ponta que se insere no mundo inteiro como uma das grandes referências mundiais na produção de alimentos? Com certeza, porque como a gente costuma brincar até, né, que os homens conseguem fazer uma coisa de cada vez, uma atividade de cada vez, e a mulher ela tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Ela está cozinhando, ela está cuidando de filho, ela está a várias coisas ao mesmo tempo. E isso acho que facilita, sim, e ajuda a mulher a ganhar esse espaço, porque é preciso estar atento a muitos detalhes. Nas negociações, você tem que estar pensando no que você vai gastar na próxima safra, negociando com os fornecedores, né? E vendo já qual que é a projeção, como que está lá o tempo lá no sul do país, lá na Argentina, nos Estados Unidos, como que está as exportações para a China. Então, assim, são várias atividades que você tem que estar ligado. E as mulheres têm essa facilidade, eu acredito que sim, eu vivo isso também, né? Porque a gente precisa estar conciliando a atenção em vários pontos estratégicos e levando isso para a tomada de decisão, né? Em conjunto, né? No meu caso, né? Eu e meu esposo, ele gosta muito da atividade, nasceu na atividade e ele gosta do trabalho mesmo, né? De estar lá no campo, nas máquinas, acompanhando tudo isso. E ele não quer saber quanto que está o dólar, quanto que está
a tonelada de fertilizante, ele quer trabalhar lá e chegar e ele quer só o resumo então esse papel cada Típico, vez né? mais. É típico, tem que alguém dar suporte, senão homem é assim, homem não vai em lugar nenhum se não tiver uma mulher, não é verdade? Mas olha, eu vou ter que ir mais um intervalinho, e a gente volta com o nosso papo. Vanice, você contando um pouco dessa história que a Madalena nos conta agora, e voltamos num instantinho. Não saia daí, que nossa República já já está de volta.